Oi meninas, tudo bem? Vamos lá então para nossa aula, que era para ter acontecido na segunda-feira, né? Eu queria muito que fosse igual a semana passada, que a gente foi discutindo os artigos e vendo os vídeos depois dos profissionais. Achei que foi tão gostoso, mas segunda-feira eu tava bem mal mesmo, ainda não sei o que eu tenho, não é Covid. Mas eu fiz exame de sangue hoje, fui no médico e já tô me sentindo melhor, isso que importa, tá? Mas vou gravar aqui, lógico que não vai ser tão rica quanto a aula da semana passada, mas tô à disposição, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu vou combinar depois um horário, vou colocar ali no grupo pra gente tirar dúvida, para prova, para revisão, enfim, tá bom? Mas vamos comentar então, continuando no nosso assunto de profissionais da voz. Hoje eu queria começar a discussão com vocês sobre os guias de turismo. Eu achei esse artigo muito bom, muito interessante, um artigo muito bem escrito. Alguns conceitos, tenho certeza que vocês ficaram um pouquinho perdidos, né? Porque vocês não tiveram ainda essa matéria, esse conteúdo. Mas esse artigo foi justamente para isso, para inserir vocês aí, dar uma introdução de como se dá a avaliação da voz, principalmente a avaliação perceptiva auditiva, que a gente já comentou na aula passada. Essas escalas, tudo vocês vão ver na disciplina de avaliação de voz, que vai ter no semestre que vem, tá? Então, assim, gente, que eu gostaria de falar com vocês do guia de turismo. Eu acho importante, achei legal colocar esse artigo para vocês e colocar esses profissionais, porque a gente tem muito aqui na nossa cidade, né? Nossa cidade principal renda é o turismo, não agora, né? Mas é. E é um campo que a gente pode trabalhar e trabalhar muito bem e fazer projeto. Vocês, depois de formados, podem oferecer o serviço, tá? Então, acho que é bem interessante a gente discutir sobre esse público. Então, esse foi um artigo. Eles fizeram uma avaliação perceptiva auditiva segundo a escala, a gente fala Gerbas, tá? Ou GRBAS, mas normalmente a gente fala Gerbas. Cada letrinha significa uma qualidade vocal. O G é grau, tá? Porque vocês vão ver ali depois que eles colocaram o grau de alteração das vozes dos guias de turismo. R é rouquidão, o B é soprosidade, o A de astenia e o S de tensão, em inglês, tá? Então, a gente tem essa escala aí que a gente pode avaliar. Como que acontece? Vou falar rapidinho, bem resumido, tá? Porque o foco não é ensinar para vocês a escala, nem se prendam quanto a isso para prova, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, então, a gente pede para o paciente, né? Por exemplo, como é guia de turismo, então na avaliação provavelmente você vai pedir para ele falar, escrever, falar como ele faz no dia a dia no trabalho dele, né? Então, fala para mim. Então, você é guia de turismo lá no Parque Nacional das Cataratas. Então, como que você faz? Aí ele vai falar tudo que ele fala, a gente simula, né, para ver como que ele atua e tal. E aí eu vou anotando. Eu pego essa escala Gerbas e vou anotando. Então ele tem um pouquinho de rouquidão, de 0 a 3. Qual é o grau que você acha que ele tem de rouquidão? Eu acho que ele tem 2. Aí eu coloco 2 ali. Soprosidade. Você acha que ele tem soprosidade? Não, então é 0. Astenia. Você acha que ele tem astenia? Eu acho que não. Então é 0. Tensão. Tem um pouquinho de tensão. De 0 a 3, quanto? Eu acho que ele tem 2 de tensão. Então, o grau dele de alteração é 4, porque somou o 2 da rouquidão e o 2 de tensão. Sabe? Basicamente é isso, tá? Então, eles fizeram essa avaliação perceptiva dos 23 guias de turismo lá em Pernambuco. Vale a pena a gente ressaltar aqui nesse artigo a idade dos guias é de 25 a 64 anos. Então, é uma idade, uma faixa etária bem, assim, extensa, né? A partir dos 60 anos, a gente tem a chamada presbifonia. Então, a gente começa com o envelhecimento de voz, tá? Então, algumas características que a gente tem que cuidar. Quando a voz começa a envelhecer, a gente entra num quadro de presbifonia,
a voz já tende a ficar um pouco mais rouca, mais grave, enfim. Então, é um dado interessante para cuidar na hora da avaliação. Então, ali, outra coisa que a gente já comentou na aula passada, e caiu de novo nesse artigo, que são os termos loudness e pitch. Então, por que eles usam loudness e pitch? Porque é uma avaliação perceptiva auditiva, que é aquela sensação psicoacústica. Lembra que eu falei para vocês? Então, o pitch é a intensidade, o loudness é a frequência. Então, eles viram que tanto a frequência quanto a intensidade dos guias de turismo estava normal, mas eles falam todo o tempo no artigo de loudness e pitch, porque não é feito uma avaliação objetiva. Não é um programa, um software que vai medir a intensidade e a frequência, mas sim a sensação psicoacústica, tá? Tiveram algumas vozes alteradas, aí eles vão falar bastante da avaliação de voz, então o tempo máximo de fonação, eles tiveram alteração. Tempo máximo de fonação, acho que eu já fiz com vocês em sala, a gente pede para o paciente inspirar, né? Ele vai inspirar e vai soltar e vai falar as letrinhas A, I, U e S, Z. Então, vai inspirar A e vai falar o A até o ar acabar. E a gente cronometra esse tempo de fonação que o paciente conseguiu, além de analisar toda a qualidade aí vocal dessa emissão. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com I, com U e o S e o Z, que é eu vou inspirar e vou falar o sonzinho do S, né? E depois o Z. Vou inspirar. E aí tem umas regrinhas que a gente vai analisar. Quantos segundos conseguiu com A, com I, com U? Quantos segundos conseguiu com S e com Z? E tem uma relação que é importante a gente avaliar. Então, nesse público aí de guia de turismo, eles viram que o tempo máximo de fonação de S e de Z estava alterado. Ataque vocal isocrônico. O ataque vocal é quando a gente começa uma emissão, assim, por exemplo, eu tô falando com vocês e daqui a pouco eu falo assim, ei! Ou eu falo, gente! Ou, deixa eu lembrar o nome de alguém. Laura! Sabe? Quando eu dou esses ataques, esses golpes na minha glote, chama ataque vocal. E o isocrônico é o considerado normal, apesar de ser esse nome feio aí, mas isocrônico significa que o ataque vocal foi normal. Então, quando eles iniciavam a emissão de fala na avaliação, não tinha ataque vocal. O brusco, que foi esses que eu fiz para vocês. E tem o aspirado também, que é quando o ar sai antes da fala, que eu não consigo mais fazer. Antes eu conseguia, agora eu não consigo mais fazer. Tá? Eu vou ver se eu acho para mandar para vocês alguns videozinhos. A ressonância dos guias equilibrada ou uma ressonância laringofaringe, articulação normal, grau leve de alteração. Achei interessante também que a maioria dos guias é do sexo feminino e a maior alteração que foi observada foi rouquidão, né? Primeiro rouquidão, depois soborosidade, depois tensão em 78% dos guias. Então, são achados bem interessantes, né? É um público que usa bastante a voz, às vezes tem que falar em mais de uma língua, principalmente aqui na nossa região. Às vezes eles têm que falar mais alto, por exemplo, um passeio no ônibus da Itaipu, vamos pensar no ônibus aberto, que tem esse barulho do vento, barulho do ruído mesmo das pessoas, e aí eu tenho que falar. Alguns usam microfone, outros não. Então, são ambientes e são atuações que a gente tem que conhecer bem se chegar na clínica para fazer avaliação e tratamento. Tem que ir um dia, tem que acompanhar para conseguir fazer uma intervenção bem direitinho, tá? Então, esse artigo, nota 10. Quem não leu, lê, porque, nossa, tem bastante coisa interessante, tá bom, gente? Então, eu vou pausar aqui só para abrir o outro arquivo, só um pouquinho. Tá, agora eu vou falar sobre professores. Professores, né, é nossos profissionais da voz, assim, mais conhecido, mais comentado, mais estudado, mais tudo,
porque é um público que realmente tem alteração de voz, é um público que usa muito, muito a voz profissionalmente. E os números estatísticos de afastamento, de alteração em prega vocal, de queixa são bem altos, né? Então é um público que a gente tem que trabalhar mesmo e tem que orientar. Eles têm muitos fatores de risco, então tem a questão do ambiente, do ruído, da competição sonora com ventilador, com ar, com criança, o uso do giz, que em algumas escolas não se usa mais, mas em algumas usa sim, né? A questão do cafezinho, alguns hábitos inadequados para a saúde vocal que faz mal. Então é um público que a gente sempre vai ter que orientar, sempre vai ter que trabalhar. O ideal seria o quê? Que esses professores já tivessem, como a gente já comentou na aula passada, já tivessem algum preparo. Deixa eu virar assim que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Já tivessem algum preparo na graduação, né? Na faculdade. Mas eles não têm. Então, também a gente pode fazer aí projetos de atuação na própria faculdade, nos cursos de licenciatura, no curso de pedagogia, de letras, enfim, e orientar esses profissionais, tá? Então, ó, esse artigo bem legal da Leslie Piccolotto, que é a fonoreferência na área de voz profissional. E o que eles fizeram? Então, eles fizeram um questionário de autorreferência, de autopercepção, ou seja, o que o professor, ele mesmo acha da voz dele, e uma avaliação perceptiva auditiva com fonoaudiólogos. Foram 60 professores de escola pública, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, né? E eu achei interessante esse artigo, eu postei para vocês, porque essa questão de se autoavaliar, né, ter essa autopercepção, é muito interessante. Eu fiz um estudo parecido uma vez e foi bem legal porque os profissionais que tinham certeza que tinham problema na voz deu normal na avaliação. Então a gente conseguiu fazer uma discussão de resultado bem bacana. E aqui não foi diferente. Eles fizeram essa autopercepção e avaliação, e aqui nesse artigo, diferente do artigo de guia de turismo, eles usaram a escala Gerbasi. Lá no guia de turismo foi Gerbasi, aqui acrescenta o i no final, que significa instabilidade. Significa as mesmas coisas as letras anteriores, mas aí eles colocam o i de instabilidade na voz. E na autorreferência, os professores, 63% afirmaram, né, achar que tem algum distúrbio na voz. Mas desses 63%, 43%, ou seja, 20% a menos, realmente tinham um problema na voz. E 46% tinham, sim, alguma alteração na prega vocal. Mas você vê que 20% a mais, né, é bastante coisa de professores que falou que não, eu tenho alteração e não deu alterado na avaliação perceptiva auditiva. Ou seja, às vezes ele tem já uma queixa ou ele está iniciando com algum problema, algum quadro disfônico, mas ainda não é nada assim, né, que aparece no exame nem na percepção, na avaliação auditiva. Então, gente, o que isso quer dizer? Que os professores, por trabalhar, por ter essa profissão cansativa, estressada, que exige muito, assim, mentalmente, fisicamente, eles já se autoavaliam como que tem dificuldade, que tem alteração, né, pelo próprio contexto todo que eles vivem, mas na hora da avaliação não tem. Então, vale a gente lembrar que a alteração em professores, ela começa de uma forma muito lenta, né? Não é assim de uma hora para outra. Então, vai começar lento. Quando vê, já tá com um nódulo vocal, já tá com uma alteração mais séria. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com eles, tem que oferecer o serviço, dar orientação para diminuir o número de afastamento, diminuir os gastos, né? Aqui é a escola federal, ensino fundamental e ensino médio de escola pública, então é o Estado que vai pagar esse tratamento, é o Estado que vai pagar esse afastamento, enfim. Os sintomas também achei interessante, que também o mais citado foi rouquidão,
seguido de falha na voz e falta de ar. E na avaliação de prega vocal, que eu achei que ia dar mais casos de nódulo vocal, apareceu primeiro uma hiperemia. O que é hiperemia? É o vermelhidão ali em toda a mucosa, em toda a região glótica. Refluxo gastroesofágico, que é o RGE, e depois edema e nódulo. Ou seja, essa hiperemia, às vezes, já é o início de alguma inflamação, né? Alguma alteração aí que tá para desenvolver. É um artigo bem legal também, bem interessante, muito bem escrito, e é da Leslie Piccolotto, então vale a pena ler, tá? E aí agora vamos para nosso último artigo de profissional da voz, que é os profissionais de teatro. Então deixa eu pegar aqui. Então, um artigo de teatro, são atores profissionais e estudantes de teatro. Acho que deve ser muito legal, muito maravilhoso, assim, fazer esse trabalho com esse público de atores, com esse público de cantores, né? Acho que, assim, para quem gosta de arte, para quem gosta dessa área aí, eu acho que deve ser encantador, assim, e apaixonante. Eu acho que eu já contei para vocês a minha historinha. Eu comecei, a minha área, a minha especialização é em audiologia, mas eu comecei a atender voz pela demanda que tinha aqui em Foz do Iguaçu e que não tinha profissional que atendesse. E de tanto o otorrino que eu trabalho pedir, né? Sendo que agora, assim, eu não tenho tempo para atender voz, porque eu tô atendendo muita parte, muitos pacientes na área de tontura. Tô fazendo Bera, P300, processamento, enfim, então bem assim, foco de diagnóstico audiológico, e aí eu não consigo mais atender voz. Até esses dias alguém perguntou no grupo. Mas é apaixonante, assim, sabe? Eu queria ter mais tempo para me dedicar, porque não tem especialista, é muito difícil especialista em voz. Vocês fizeram, acho que essa pesquisa na disciplina de introdução, né, para saber quantos especialistas em cada área, e vocês veem que vossa é bem pouco. E é um trabalho muito legal, muito gratificante. Então, eu sei que algumas de vocês aí gostam bastante, cantam, tocam, enfim. E já comecem a estudar e a se dedicar nessa área desde já seja um destaque, já apareçam já na faculdade, sabe? Porque quem for para essa área tem tudo para dar certo aí, desde que seja uma boa profissional. Então tem que estudar muito fisiologia, anatomofisiologia, ficar conhecida mesmo, sabe? Invistam nisso, façam valer a pena. Se você quer trabalhar nessa área, sonhe alto, porque vocês vão conseguir, vocês vão chegar lá. Quero ver muitas aluninhas aí sendo fono aí de cantor famoso, ator famoso, enfim. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Um artigo bem legal também. Então, eles compararam os alunos de teatro de um grupo profissional, que são atores, já trabalham, já atuam há algum tempo, e um grupo de alunos de teatro, que não tem experiência, né? E aí, qual que foi o sintoma mais achado, assim como dos outros artigos? Rouquidão. A maioria tem ocorrência de rouquidão. Aí algumas características importantes dessa população que trabalha no teatro é a questão do local. Muitas vezes é um local, né, fechado, até porque a acústica tem que ser bem boa. Então, às vezes tem muita poeira, lugares assim sujo, né, com relação à poluição, a pó, local fechado. Também competição sonora, com ar, com os próprios equipamentos de um ambiente de teatro. Achei interessante que a maioria não usa microfone, então imagina só o esforço e o abuso vocal que eles fazem em cada espetáculo, em cada apresentação. Também com, às vezes, pouca ventilação, mofo, era isso que eu queria falar antes. Ambiente com mofo, então tudo isso a gente acaba respirando e acaba prejudicando, né, toda a nossa prega vocal, nosso sistema respiratório. Com relação ao aquecimento vocal, o grupo profissional faz e o grupo de alunos não faz aquecimento vocal.
Ou seja, são alunos. Então, será que nesse curso aí de formação de teatro eles têm algum preparo para voz? Acho que não, né? E quais são os exercícios que o grupo de profissionais faz em aquecimento vocal? O som do S, uma respiração costo-diafragmática, o som do S, que é aquele mesmo da avaliação, mas às vezes eles podem fazer entrecortada para aquecer, que aí já está trabalhando pulmão e diafragma. A respiração costo-diafragmática, que é a respiração indicada para quem faz uso de voz profissional, que é aquela que eu inspiro, abro minha costela, encho meu pulmão, meu abdômen, elevo o abdômen, e aí na hora de inspirar vai nessa ordem reversa aí para eu ver se eu consigo um vídeo também para mandar para vocês. Som basal, o som basal é aquele som que eu não tenho emissão de som, é só prega vocal vibrando. E vogais, tá? Emissão de vogais. E vogais, né? Que aí depende da técnica que eles utilizam. Posso ficar falando a, e, I, O, cantada, ou fazer o A prolongado, a, né? Ou a, e, I, O, tá? Depois a Josi vai tirar sarro de mim. Enfim, depende também, né, o teatro, qual é o tipo, né, de apresentação, se é musical, enfim. Aí o aquecimento vai mais específico. Que mais, gente, desse artiguinho aí? A maioria teve, então, rouquidão, que eu já falei, e dificuldade em articulação, achei um dado bem interessante. Daí, a dificuldade em respiração, qualidade vocal e, por último, a projeção. A projeção, a gente já conversou em sala, a projeção é a voz alcançar a última pessoa que tá sentadinha lá na última cadeira longe do palco, né? Então, a projeção é eu conseguir que a minha voz alcance e preencha todo o espaço, tá? A maioria tem alguns hábitos inadequados para a voz, como o uso de chimarrão, café, tomam um chá, não usam microfone, trabalham gripado, tem alteração de postura. Então, é igual os professores, né? Eles têm já fatores de risco que tá incluso, vem junto no pacote na profissão, no local de atuação. Então, achei bem legal também, por isso que eu trouxe para vocês esse artigo aí, que é um público também diferenciado. Aqui na nossa cidade a gente quase não tem, né, apresentação de teatro. Mas eu sei que no Marco, às vezes, tem algumas apresentações, assim, que as pessoas falam. Então, é interessante também a gente fazer um trabalho e fazer uma orientação, tá bom? Então, gente, a gente termina aqui o conteúdo de profissionais da voz. Eu vou mandar alguns links de vídeo para vocês e o próximo videozinho eu vou fazer a revisão, tá bom? Beijinho, beijinho.